Muito boa tarde a todos. Vamos então prosseguir os nossos trabalhos. Coube-me a mim moderar este segundo painel, que, sem qualquer desprimor para outros, é um painel que me agrada bastante porque tem aqui muito a ver com os casos práticos, casos da vida privada, empresarial, e portanto é com agrado que irei moderar este painel. E passando já ao primeiro interveniente, o Sr. Paulo Melo, que está aqui à minha direita, é armador, é presidente da Associação de Cerense de Armadores, presidente da Cooperativa dos Armadores de Cerenses e proprietário de 2 embarcações. E ele vai-nos falar um bocadinho da vivência dos pescadores açorianos, que eu acho que é fundamental também ouvirmos. Sr. Paulo, tem a palavra. Boa tarde a todos. Vou falar um pouco sobre o que é a área da pesca pescatória. Tenho atualmente 2 embarcações, tenho como empregados meus, tenho a média de 26, a gente vive sobre um ordenado feito sobre a venda de lota, sobre o pescado que a gente apanha, que é feito. A gente hoje atualmente estamos muito mais bem organizados na área da pesca, porque se pensar um pouco, as pessoas têm uma mailzão da área da pesca a nível o pescador. Quando a gente fala num pescador, toda a gente leva o pescador como não tem um ordenado fixo, as pessoas veem, mas as pessoas podem ter uma ilusãozinha do que é um pescador. Um pescador consegue ganhar sempre o ordenado mínimo. Atualmente hoje no Porto de São Mateus está tudo acima dos ordenados mínimos que se consegue ganhar, que eles estão. É uma área pescatória, é uma área difícil de conviver na área do mar. Os encargos que a gente tem, com as despesas que os barcos levem, com isso tudo, é um bocadinho muito difícil que temos. Estamos limitados a muitas coisas hoje na área da pesca, muitas mesmo. A gente tem milhas a cumprir, tem deveres a cumprir, que as pessoas às vezes não têm ilusão do que é com um armador, para meter um barco a trabalhar na área do mar, o sacrifício que se faz à sua vida, perante os pescadores, perante as pessoas todas que estão lá, que a gente tem. Atualmente, a gente consegue viver meses com um ordenado sempre superior ao ordenado mínimo, outros meses com o ordenado mínimo. Quando vem com o tempo acontece, pronto, um mês não se ganhar, mas quando se faz as contas ao ano, para as pessoas terem ilusão, quando se faz as contas ao ano, a gente tem sempre considerados um ordenado mínimo atualmente a cada pescador que tem. Apenas precisava acertar mais umas pequenas coisas na área da pesca. A gente estamos um bocadinho da fora do sector bem coisa que a gente tem. Coisa a gente resolve atualmente, estamos também incluídos na parte da associação. A gente faz a parte pescatória toda, os IRS e eles, consegue trabalhar com os pescadores todos para eles terem as suas coisas más todas aperfeiçoadas. Eles fazem já tudo, se calhar há anos atrás eles não tinham os seus rendimentos certos, não tinha tudo. Hoje a gente já consegue declarar a eles tudo, perante umas finanças, perante tudo atualmente realizado que tem. E a gente funciona a isso. A gente tem uma base estamos lá com a média de 1.100 a 1.200 pessoas a trabalhar na área da pesca. As pessoas têm uma ilusão que a gente tem na freguesia de São Mateus. Uma freguesia deve ter uma perto de 5.000 habitantes lá, mas 1.000 e tal grandes estão na área da pesca que a gente tem lá. Atualmente é isso, a gente tenta ordenar a sua vida dentro daquilo que podem, que a gente tem. Precisava umas melhorançazinhas a nível de portos, a nível de tudo. Precisava a gente tentar ver se consegue uns subsídios para se resolver algumas coisas que tem lá no Porto de São Mateus. Não. Ok, obrigado. Muito obrigado, Sr. Paulo. A gente depois no período de debate já volta à conversa. Eu peço desculpa na introdução que fiz, mas isto realmente a minha inexperiência como moderador não engana. Falta-me referir que este painel é dedicado à valorização da pesca e das suas atividades complementares. Eu sei que todos perceberam, mesmo que eu não o tenha dito, mas fica a correção.
um bocadinho fora de horas. Bom, vamos continuar. O nosso próximo orador é o Dr. Simão Neves. É licenciado em Organização e Gestão de Empresas. Tem uma pós-graduação em Engenharia da Qualidade e em Marketing Digital. Foi diretor-geral da Azores Fisc, do grupo Scanfisc, e coordenador do Grupo de Trabalho de Mar e Pescas do órgão de governação do RIS 3 Açores, em representação da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores. Atualmente é vogal do Conselho de Administração da Lota Açor, e eu acho que tem uma vantagem porque já começa com uma provocação prévia e, portanto, já tem aqui material para a sua intervenção. E é ainda Presidente da Mesa da Assembleia Geral deste parceiro que é Gratermar, representando a Lota Açor. E vai falar o tema da apanha à comercialização do pescado. Muito obrigado. Bem, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite que nos foi endereçado, quer pela Grater, quer pela Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, e agradecer porque dá-nos a possibilidade deste novo Conselho de Administração apresentar um bocadinho também do que é que são as suas ideias e pelo que vimos no debate anterior, esclarecer algumas dúvidas daquilo que é a Lota Açor e o seu papel na fileira. Este tema que nos lançaram, da apanha à comercialização do pescado, para nós é fundamental e foi muito interessante, porque explanam muito o que é que nós achamos que é a questão fundamental da fileira e do setor e desta área da qual a Lota Açor faz parte. Porque, conforme está definido no Decreto Legislativo Regional, a pesca só existe se depois houver alguma coisa com que se faça com o peixe. Ou seja, a pesca comercial, essa é a definição que existe no Decreto Regional e que está aqui plasmada, ou seja, a captura ou extração de espécies marinhas que se destinem a ser objeto de comércio, sob qualquer forma, quer no estado em que forem extraídas, quer após subsequente preparação, modificação e transformação. E isto é algo que é muito importante, especialmente naquilo que se quer que para os Açores uma região sustentável. Ou seja, a ideia de que vamos ao mar tirar recursos para depois não se fazer nada com eles, isso não é sustentabilidade. E isto, como é uma imagem de marca da região Açores, que deve e que é utilizada, inclusivamente também para vender o turismo, deve nortear toda a nossa atividade. Até porque depois, nós também todos temos esse desafio dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que são 17, não é? São esses famosos 17, e que no caso dos Açores e da pesca e do negócio onde todos nós estamos envolvidos, acaba por tocar nestes pontos que são, ou nesses objetivos que são o irradiar a pobreza, irradiar a fome, reduzir as desigualdades, proteger a vida marinha, haver uma produção e um consumo sustentáveis, haver uma ação climática e um trabalho digno e crescimento económico. E, portanto, isto ainda ajuda mais a que todos nós tenhamos que trabalhar em conjunto para ter uma atividade que seja sustentável, porque, tendo isto, nós todos conseguimos ajudar a apoiar esse desígnio. Aqui, em termos do que é o conceito da sustentabilidade, temos que ter sempre a atenção que isto é um tripé. Há que haver aqui um equilíbrio entre três áreas, a parte económica, a parte social e a parte ecológica. E no caso da fileira do pescado, isto, entre muitas áreas, entre muitas tarefas, entre muitos desafios, temos aqui pelo menos esses três, sobre os quais a gente tem que, de alguma forma, trabalhar por forma a que eles todos se equilibrem
que é o caso de proteger as espécies, alimentar a população, criar emprego, gerar rendimentos para toda a fileira, ajudar no turismo e proteger o clima, porque o oceano também tem um aspecto fundamental na gestão de tudo o que é o clima, e isto os investigadores e os técnicos especialistas melhor do que poderiam explicar esse papel. E portanto, quando se fala de sustentabilidade, temos que ter atenção de tudo isso, e muitas vezes a gente leva a parte da sustentabilidade mais para a parte só ambiental, mas é preciso depois tudo o resto. Já nos últimos tempos falou-se e tem sido debatido e tem aparecido aqui essa controvérsia de um documentário onde apareceu o setor da pesca de uma forma demasiado agressiva. Não vamos discutir se é assim, se não é, mas é importante, quer esse tipo de documentário, quer também esse tipo de evento onde nós estamos, para que não haja uma acomodação e a gente esteja constantemente a conversar, a analisar e a ver em que é que nós podemos melhorar. Naturalmente que quem teve a oportunidade de ver o documentário sabe que aqui nos Açores não temos aquele tipo de funcionamento. No entanto, é importante estarmos alerta para que não se caminhe para aquilo que se viu, ou não se tomem algumas atitudes que, com a nossa dimensão, também possam, de alguma forma, penalizar a nossa imagem. E aqui entra um desígnio que achamos que é o fundamental e que ajuda nesta atividade que nós todos desenvolvemos, que é o objetivo que nós temos que ter é, do mesmo peixe, da mesma quantidade de peixe, tirar mais rendimento. Esse é que tem que ser um desígnio e um desafio entre todos nós, porque já sabemos, como falamos há pouco, e o professor João Pedro falou e disse bem, esses recursos não são infinitos e cada vez são mais, ou estão menos disponíveis. E isto afeta-nos a todos. Então o que temos que fazer não é arranjar a maneira de apanhar mais, mas sim a maneira de, com o mesmo, ganhar mais. É isso que, e aqui já aproveitando também para falar um bocadinho do que é a Lotassur e do que é a nossa visão, a visão desse Conselho de Administração e da sua equipe de gestão para, pelo menos para os 3 anos que vamos estar aqui à frente da administração. A Lotassur é um dos membros de uma fileira que envolve muitas atividades. E é um membro que está no centro. No centro não é por ser o mais importante, não é por ser nada disso, mas sim porque é aquela entidade que lida com todos. Uma lota é um sítio onde todos se encontram. E a Lotassur é esse papel que quer ter, que já tem, mas que cada vez quer ter mais. Quando se diz que a Lotassur é o sítio onde se compra e vende peixe, isso é muito redutor. Porquê? Porque a Lotassur, para além disso, faz a gestão de portos de pesca, é responsável pelos equipamentos que existem nesses portos de pesca e que ajudam não só os pescadores, os armadores e os barcos de pesca, mas as marítimo-turísticas, através das gruas, inclusivamente, ainda tivemos há pouco tempo nas Flores e num dos portos, a única grua que lá existe e que é a Lotassur, que tem a seu cargo, é que permite, por exemplo, que os bombeiros tenham a forma de chegar e sair do mar em caso de haver problemas. Nós fazemos a gestão de tudo o que é equipamentos de frio, que servem não só para a comercialização, mas também para a pesca e para outras atividades, ou seja, muita gente pensa, aliás, inclusivamente muita gente pensa que a Lotassur compra e vende peixe, e não o faz. É o sítio onde disponibiliza um conjunto de ferramentas para que o pescador, que é o dono do peixe, consiga pôr à venda o seu produto para alguém o comprar, e inclusivamente, isso depois vamos ver também um bocadinho mais à frente, com outro tipo de instrumento e ferramenta, que já faz muitas daquelas coisas que o professor João Pedro dizia que deviam ser feitas. Em termos da questão da sustentabilidade deste nosso negócio, é fundamental esse equilíbrio entre essas 4 partes: a pesca lúdica, a marítimo-turística, pesca comercial e comercialização.
E atenção, eu não fiz isso enquanto estávamos aqui a falar. Isto, a Grater é testemunha que essa apresentação já estava aqui entregue desde terça-feira às 2h30 da manhã, quando enviei, portanto não tive a prepará-la agora. Porque é isso que nós também acreditamos e é isto que é a realidade. E especialmente, e muito especialmente numa região como os Açores. Em termos de circuito de comercialização, é importante que se perceba que a comercialização do pescado não existe só para a exportação, é através, portanto, tem essa envolvência toda, efetivamente tem a venda direta, tem a venda local, tem a venda de expedição para o mercado nacional e tem a dita exportação. Que se formos ver em termos de percentagens, se calhar a exportação que se fala para fora, e quando se fala de exportação, vamos incluir para fora de Portugal, que não é esse o conceito correto de exportação, porque a exportação seria para fora da União Europeia, mas vamos... o grosso da nossa comercialização é para a alimentação ao nível de Portugal continental. Porquê? Porque a região não absorve a quantidade do pescado que existe e que está disponível e que é pescado nos Açores. E o dia que não houver essa expedição, se calhar podemos aí, o setor mais da produção, passar a ter um problema ainda maior. E depois uma outra questão importante é que, no meio disso tudo, quem fixa o preço é o consumidor final, é o tipo de consumidor final, não é o comprador que está na lota, é a quem é que ele vai vender. E isto depende muito e equilibra-se muito nessa parte aqui mais inferior, que é o canal Horeca é aquele que paga mais, a distribuição alimentar, que é aquela que nós utilizamos, é a que leva a quantidade. E as duas partes são importantes dentro de um equilíbrio, porque é o que permite a quantidade, permitir que mais pescadores tenham a sua fonte de rendimento. A questão do canal Horeca, e para o caso de alguém não saber, Horeca é a hotelaria, restauração e catering, é aquele que permite que se pague algo mais pelo peixe. A venda direta já existe, está regulamentada, ocorre diariamente, quer de forma legal, quer de forma ilegal. De forma legal, existe exatamente como o professor João Pedro dizia, em locais pré-definidos. Porque é que não funciona mais? Porque nós, como consumidores, não queremos pagar com fatura. E essa é que é a realidade. Por isso é que existe muito peixe ilegal. Porque uma grande maioria de nós não quer pagar impostos quando compra o peixe e prefere não ter uma fatura. Porque já está documentado, já está regulamentado a tal venda direta. E esse trabalho também nós, como consumidores, temos que fazer. E porquê? Porque a venda ilegal acontece muitas vezes com peixes fora da medida, ou seja, que não estão legalmente autorizados a ser vendidos. E, portanto, entram pelo circuito fora. Isto acontece com qualquer um de nós, que muitas vezes vamos comer casa de familiares e vemos peixinhos que são muito baratos e que nos dizem assim, isso foi muito bom, eu comprei isso à porta e era muito barato. Pois era muito barato porque não era legal. E como o tamanho que estás a apanhar é abaixo das medidas que são corretas, tu estás a contribuir para que as espécies não sejam protegidas. Portanto, isto também é importante. Outras vezes, pior ainda, é fora dos períodos de defesa que são direcionados para a proteção das espécies. E nós, como consumidores, quando compramos fora dos circuitos corretos, contribuímos para isso. Pronto, se calhar há algumas coisas dessas que devíamos ver mais vezes e ouvir mais vezes. Inclusivamente, muitas vezes quando compramos à porta, nós próprios corremos riscos, porque para alguma coisa existe o HACCP e todas essas questões de qualidade e de segurança alimentar, é para nos proteger. E se calhar nós estamos a comprar alguma coisa que até põe em risco e foi trabalhada de uma forma que põe em risco a nossa saúde. Isso é um exemplo que costumam, com um colega nosso, costuma dar. Se alguém for bater à vossa porta com um saco de carne, a pingar sangue, vocês compram.
Se calhar não, mas se for com um saco de peixe, vocês compram. Portanto, isto aqui, essa questão dos períodos de defesa e dos tamanhos no nosso site podem ter acesso. Isso não é definido por nós, é definido pelas entidades oficiais. Há bocadinho eu estava a dizer, a ideia que há da Lotassur é que tem a ver com peixe, não é? Tem a ver com muito mais do que com peixe. Somos uma empresa com cerca de 200 funcionários em termos efetivos. Trabalhamos nas 9 ilhas e o principal ativo que nós temos é o conhecimento, que é uma coisa que, por exemplo, eu cheguei agora à empresa, não sou funcionário da empresa, tenho uma comissão de serviço durante 3 anos e com todos os funcionários que falo, sou eu. Estou na empresa há 30 anos, estou na empresa há 20 e tal anos, estou na empresa há 40 anos, ou seja, a experiência de lidar diariamente com todos os atores da fileira do pescado faz com que essa empresa, diariamente, saiba mais sobre todo o setor do que muita gente, porque lida com as várias vertentes. Para além disso, nós diariamente disponibilizamos um conjunto de informação que permite que a comercialização se faça de uma forma mais lógica e mais coerente. Disponibilizando antes dos leilões a informação do pescado que vai estar disponível. Isto é pesado, a partir antes de haver um leilão, há todo um conjunto de trabalho, de pesagem, de aceitação do pescado, cuja classificação é da inteira responsabilidade dos donos do pescado que entra nas nossas instalações, ou seja, do pescador. Essa informação é disponibilizada de modo a que a compra seja organizada por quem tem que a fazer. Diariamente também, através do nosso site, disponibilizamos a informação das quantidades que foram descarregadas, dos preços a que foram comercializados. E depois há uma ferramenta que permite que a qualquer momento a relação entre comerciante e pescador não passe pela Lotassur em termos da negociação, mas sim somente do controle de quantidades, que se chama contrato de abastecimento direto. É uma ferramenta que a Lotassur disponibiliza, não por sua criação, ou seja, não foi a Lotassur que decidiu, isto está regulamentado, permite que um pescador faça a venda direta do seu pescado ao comprador que ele pretenda e negociem o preço entre eles. E depois só há uma validação, isto é tudo eletrónico, com e-mails que alertam. Portanto, sim, existe leilão em lote, mas o pescador é livre de fazer os negócios que quiser fazer, inclusivamente tendo uma proteção que é o preço médio, ou o preço a que ele decide negociar com o comerciante. Não é possível de estar abaixo de uma média que existe através da lei e que o protege de possíveis negócios mais difíceis. E, portanto, não existem mais contratos de abastecimento direto porque quem vende o seu peixe se calhar acha que não é o melhor negócio e prefere pôr em lote. Isso posso-vos dizer que ainda há pouco tempo aconteceu isso. Tentamos de toda a maneira numa ilha que sabíamos que não ia haver forma de escoar o peixe assim de uma forma muito rápida, que o dono daquele pescado fizesse um contrato direto e a decisão dele foi, não, eu quero é que vá para a lote. Portanto, ninguém o obrigou, nós até, inclusivamente, para nós, dava mais jeito que aquele negócio tivesse sido feito de forma direta, porque a partir do momento que o comprador e que o pescador fazem o contrato, toda a logística passa para a responsabilidade de quem comprou o peixe. Portanto, isto são ferramentas que nós temos e que disponibilizamos no dia-a-dia para que esse negócio faça de uma forma cada vez mais direta. Isto também permite fazer o quê? Permite fazer uma pesca mais sustentável, porque se à partida e antes de sair para o mar o pescador já tiver um contrato estabelecido com alguém para ficar com o seu peixe, já vai mais descansado, porque sabe que o que trouxer e qual é o preço que está definido, portanto já não tem que se preocupar com a incerteza de um leilão onde pode ou não pode vender. Ou seja, o contrato de abastecimento direto permite cumprir melhor com a definição do que é a pesca comercial.
Pronto, depois, para além disso, nós temos tentado participar em termos daquilo que são campanhas também de apoio à pesca, através do consumo do pescado dos Açores. E reparem que o termo para nós é muito feliz, porque o consumir é mais do que comer, né? Comer é essa maravilha que a gente vê aqui e que todos nós gostamos. Mas o consumir vai muito mais além do que isso. Há pouco fazia uma intervenção do aproveitamento da pele do peixe. Ou seja, e por isso é que dizemos, ganhar mais dinheiro que o peixe que existe é, por exemplo, aproveitar escamas para fazer unhas, para fazer flores, aproveitar os óleos dos ômegas, pele para fazer o tratamento de queimaduras, os resíduos do peixe para fazer compostagem. Ali temos um exemplo de uma cadeira feita com escamas de peixe. A cola pode-se fazer cola através de resíduos de peixe, pode-se fazer farinha para aproveitamento de outras formas. Por isso é que o conceito do consumir é muito melhor do que só o comer, porque permite aproveitar e tirar rendimento de partes que até hoje, se calhar, não eram aproveitadas. Isto basta só a gente pesquisar e ver a nível do mundo o que é que se possa fazer e, a partir daí, vamos rentabilizando cada vez mais o pescado. É exatamente isso que estávamos aqui a dizer, tirar o máximo proveito das partes, isso permite rentabilizar mais o valor do peixe e aí aumentar os tais rendimentos de toda a fileira. Muito obrigado, deixo os nossos contactos e depois estamos abertos para responder àquilo que for necessário. Obrigado. Muito obrigado, Simão, e seguramente voltaremos à conversa daqui a pouco. Eu passo de seguida a uma apresentação que penso que vai ser repartida e, portanto, em representação da Nieta Atelier, vamos ter primeiro a Antonieta Rocha, natural de Angra, efetuou a sua formação académica na Universidade do Minho, em Guimarães, fundou ali o seu primeiro atelier, prestando serviços na área da arquitetura de interiores e marca própria internacional, a Nieta Atelier, do qual é a diretora criativa. Desde 2016 vem recebendo destaques e prémios pelo trabalho de decoração e design imobiliário. Eu poderia explicar a presença delas aqui hoje quando o nosso tema é o mar, mas eu julgo que a própria apresentação o fará e, portanto, deixo isso. Apresento as duas de seguida, sim senhor. A Mónica Rocha é a primeira a falar. Pronto. Natural também de Angra, é licenciada em Educação Social na Escola Superior de Educação do Porto, pós-graduada em Comportamentos de Risco pela Universidade dos Açores. De 2011 a 2020 foi presidente da Biazórica e atualmente presidente da Assembleia da Cooperativa. De 2016 a 2020 foi deputada da Assembleia Legislativa Regional. Desde 2020 integra a direção executiva do Nieta Atelier. Elas vão falar do conceito do mar à terra. Então, peço desculpa que falará a primeira Mónica. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, começo por cumprimentar a entidade organizadora deste evento, a Grater, na pessoa da engenheira Fátima Amorim e também da Câmara de Comércio, na pessoa do Dr. Rodrigo. Cumprimento muito em especial também todos os seus colaboradores pela excelente organização do evento. Um cumprimento também às demais entidades oficiais, representantes do setor, convidados, convidadas e participantes em geral aqui presentes e aqueles que também poderão estar online. Depois não podia iniciar esta apresentação sem agradecer o convite que nos foi feito para poder dar voz às nossas preocupações e ao nosso projeto Nieta Atelier. Elogiando esta iniciativa pela pertinência da temática e pela mensagem que encerra, penso que é o mais importante. E termino com um agradecimento muito especial ao Presidente da Junta de São Mateus, aos pescadores e armadores de São Mateus, à minha amiga Maurícia, porque foram eles que, com uma simpatia e disponibilidade fantástica, nos emprestaram todas estas peças que estão aqui neste palco e que acho que dignificam muito o setor e são pequenos exemplos, enfim,
que dizem o melhor das nossas pescas e do trabalho que é feito pelos nossos pescadores e pela nossa terra e a bondade que eles têm e simpatia. E, portanto, a eles, nosso muito obrigada. Também depois não podia deixar de agradecer a todos os colaboradores desta casa que nos ajudaram a montar também este palco. Portanto, são pequenas ajudas, enfim, são partilhas, são pontos em comum de pessoas que têm um objetivo de fazer o melhor para a nossa terra. E, portanto, a todos eles o nosso bem-aja. Agora começava por falar mar em diálogo, como já disse, serei eu e a Nieta. Comigo as tecnologias entram sempre em... boa. Muito bem. Será que sou eu? Ok. Muito bem. Então, cada vez que tu te movimentas, o rato sai. Muito bem. Então, hoje já foi falado muito e tem pessoas aqui bem mais abalizadas do que eu. Não, eu já percebi. Ele está-se a sair dali, já sei o que é que se passa. Muito mais abalizadas do que nós, de factos que são incontornáveis. Os oceanos cobrem 70% da superfície do nosso planeta e há lixo marinho praticamente por toda a parte. E a maior parte provém de atividades terrestres. A nossa apresentação vai se basear nestes 4 pontos: desafios do presente e orientações de futuro, o potencial económico da economia azul e circular, os conceitos que o Nieta Atelier abraça, as soluções e o produto. Estes são os desafios do futuro, num contexto, porque estamos incluídos no contexto europeu, diversas personagens, e aqui personagens não no sentido negativo, mas sim pessoas de importância que lideram as políticas públicas a nível europeu, como o Comissário para o Ambiente, o Oceano e as Pescas, diz uma coisa que é verdadeiramente alarmante, que é o nosso planeta... só temos um planeta e, contudo, até 2050 nós vamos estar a consumir como se tivéssemos 3 planetas, e isso parece-me que é uma questão bastante importante. É o objetivo deles, no plano de economia circular, tornar a economia circular a vertente dominante da economia, para que possamos naturalmente contribuir para o tão ambicionado pacto ecológico, não é? Para a transição da economia um pouco mais verde, ou muito mais verde. Quanto eles são bastante ambiciosos, eles dizem que estão a delinear um plano com estratégias bastante efetivas para que realmente se consiga alterar a cadeia para uma sustentabilidade efetiva e, para isso, para um produto que tenha, e é aqui que nós nos encaixamos, para um produto e para um design que tenha já isto em mente, a circularidade. E naturalmente com isto, e é disto que nós também vamos falar, que é o facto de que estas orientações de futuro, essas ações, tem potencial de negócio, tem potencial de criar novas oportunidades, tem potencial de criar emprego. E, portanto, também conjuga as orientações e o facto de todos nós já cada vez mais falamos sobre isso, que é, estamos todos cada vez mais despertos para o problema. Há quem diga, alguns filósofos dizem que do caos vem o progresso, da escassez vem a procura de soluções. Eu digo que das crises são janelas de oportunidades. Já temos aqui diferentes opiniões, diferentes palestrantes, mas eu acho que o que nos une é efetivamente isso, é a consciência de que o mar é finito, de que a Terra também, e que as demonstrações que começam a surgir são demasiado expressas, como as alterações climáticas, como, enfim, tantas outras manifestações que começamos a ver, que muitos dos cientistas não conseguem explicar, a não ser efetivamente o facto de que nós estamos a explorar um pouco demais a nossa Terra. Aqui também o Frans Timmermans, também o vice-presidente para o impacto ecológico, também diz isto, que nós, para conseguirmos atingir a neutralidade carbónica até 2050, nós temos que realmente reforçar a economia e tornarmos mais competitivos, mas temos que efetivamente instalar a economia circular no nosso dia-a-dia, nas nossas empresas, enfim, em todos os países. Ele diz que a nossa economia mantém-se basicamente linear na área da indústria e que somente 12% dos materiais, dos produtos, daquilo que a gente usa, são ou conseguem ser reutilizados. A maioria são feitas para um uso único e a seguir deitar fora. E isto é verdadeiramente preocupante. Da mesma forma, ele diz que os produtos, quando são feitos
sem intenção de circularidade, e essa também é a grande questão, é começar a colocar intenção na criação de um produto para que ele volte novamente para a economia, para que ele seja reciclado, reinterpretado, mas isso a minha colega melhor que ninguém vai falar a seguir. E novamente ele diz que também é um potencial de negócio, e também colocar uma questão que eu já falo já na minha antiga vertente da agricultura, falava num conceito que é muito importante, que é o consumo responsável, orientar o consumo, não é? De uma forma responsável, quando compramos uma batata, quando compramos um peixe, de que forma é que este está a afetar a sociedade, de que forma é que este está a afetar a comunidade, o ambiente, a saúde, enfim. Nós estamos todos ligados de alguma forma, isto é uma cadeia, o círculo é isso mesmo, quando começa por um lado, começa para o outro, mas a Anieta também vos falará disso. Então, o contexto europeu, nós também já vimos aqui quais são as pretensões e as ambições e intenções do governo regional. É certo que os Açores não têm o mesmo papel em termos de poluição como outros países, mas continuamos a achar que não faz com que não tenhamos que reforçar as estratégias, não podemos de todo aligeirar também as nossas responsabilidades. E naturalmente o nosso mar e o seu domínio, a importância e o papel socioeconómico que as pescas têm, são dos principais setores económicos da região. Deve sim trabalhar no reforço da implementação de boas práticas, criando mecanismos de proteção e preservação do nosso mar, das nossas espécies, da biodiversidade. Potenciar também, e aqui eu acho que este evento pretende isto mesmo, devemos potenciar cada vez mais a reflexão neste sentido. Como é que a vertente da investigação, da inovação, na criação de produtos acrescentados. Eu agora vou brincar um pouco ali com o colega da Volta Açor. Esta apresentação também chegou, não foi na terça-feira, fomos um bocadinho menos responsáveis, chegou hoje de manhã e, portanto, vai ver que muito do que disse nós também apontamos, que é a criação de produtos de valor acrescentado, orientadas para as necessidades do mercado e também criando sinergias em todas essas entidades que aqui têm e outras tantas, para se calhar criar um cluster tecnológico na área das pescas. Este exemplo, alguém há pouco falava na Islândia, nós tivemos num webinar muito interessante que teve a Noruega, a Islândia, e eles puderam dar um pouco exemplo do trabalho que estão a fazer. E se vocês repararem neste quadro, que tem alto crescimento, baixo crescimento, tecnologia tradicional e novas tecnologias, vocês repararem as pescas estão ali entre nova tecnologia e o crescimento nem está abaixo, está um pouco estagnado. O turismo também está ali no centro, mas também nem está em grande crescimento, nem está abaixo. O que está sim em crescimento são a biotecnologia em toda a criação dos outros produtos de valor acrescentado. Como tem aqui ao lado, não é? O cologénio, a pele para, e por isso é que eu estava a brincar consigo, a pele para poder fazer curativos, o vestuário, como também foi falado. E isto são produtos que variam desde os $20 o quilo até os $2.000. E, portanto, há potencial. Temos é que, se calhar, nós sairmos um bocadinho da caixa, irmos um bocadinho mais além. E todos têm este papel. Nós, no NIETA Atelier, assumimos como a matéria da sustentabilidade e da economia circular e economia azul como uma prioridade. Acreditamos verdadeiramente que qualquer setor produtivo pode e deve refletir sobre a integração de fatores de sustentabilidade, não só económica, mas também social, ambiental, nos seus planos de negócios, na sua estratégia e no plano de ação. Nós, por exemplo, no NIETA Atelier, criamos aqueles produtos e tantos outros, vindos aproveitando o desperdício dos diferentes setores, mas também queremos, com isso, capacitar pessoas, criar mais emprego, afetar e transmitir a mensagem e, portanto, vocês viram como é currículo, eu trabalho na cozinha económica agreste da área social, eu estive na área da agricultura, agora estou na área das pescas. Como é que é possível? É possível porque a mensagem é comum, é possível porque todos nós podemos fazer um pouco mais nos nossos projetos e, portanto, o potencial que nós temos é enorme e muitos de nós estamos muito aquém do total do potencial que conseguimos atingir. E as empresas também. Há um certo conformismo das empresas, fala-se agora muito do empreendedorismo que é fundamental, mas entre o falar e o agir e o criar efetivamente empresas, eu sinto que ainda há um bocadinho de caminho a fazer. Mas as empresas que já estão instaladas, e nós já vimos isso um pouco, a EDP, enfim, grandes empresas, começam a apostar muito nesta vertente de transmitir uma mensagem, de sensibilizar, de trabalhar um pouco mais projetos de economia social.
Então, é o que eu acabei de dizer agora, queremos adotar uma postura mais proativa, que reflita uma preocupação prática sobre a gestão dos nossos recursos materiais e imateriais, na forma como podemos contribuir para afetar e transformar a nossa realidade e comunidade, apoiar de uma forma mais consciente e efetiva problemáticas tão prementes como as alterações climáticas, a poluição, a extinção de inúmeras espécies e a finitude dos nossos recursos. A questão que se coloca é como é que nós materializamos esta nossa missão. Eu agora passava a palavra à minha colega e amiga de infância, Antonieta Rocha. Obrigada. Muito boa tarde. Relativamente aos agradecimentos, faço minhas as palavras da Mónica, mas não posso deixar de uma mensagem, não posso deixar de agradecer realmente a amabilidade que os pescadores tiveram e não só em nos ceder o material com muito carinho para realizarmos esta decoração aqui hoje. Muito bem. O NIAT Atelier é uma empresa, um movimento e uma iniciativa de educação e comunicação sobre design circular e economia circular em Portugal. Refletimos e aplicamos os conceitos como empreendedorismo ecológico, consumo responsável e economia circular e azul. Podem ser potenciados ou direcionados para a sociedade, para um país ou região mais prósperos. Mais do que sustentabilidade, queremos prosperidade, diversidade e abundância, nutrindo a prosperidade, diversidade e abundância do nosso planeta. Este novo conceito que queremos aplicar, da terra para o mar e do mar para a terra, podemos dizer que vem de uma analogia à fita de Möbius. Isto porque a fita de Möbius não tem nem um início nem um fim. O fim é o início e o início é o fim. E é isso que são os parâmetros numa economia circular. Não existe um produto desenhado que não seja pensado do início para o fim e que tenha sucesso. Há uma necessidade extrema de haver uma preocupação, um planeamento do produto desde a sua concepção. E daí entramos no paradigma do cradle to cradle. Os desafios da economia linear, economia industrial, versus design circular. Economia circular e economia azul têm sido adotadas mundialmente como referência por empresas, governos e organizações da sociedade civil, na procura de soluções para sustentar as necessidades das próximas gerações deste planeta. Fundamentada nos princípios cradle to cradle, essa abordagem tem o potencial de transformar o debate sobre sustentabilidade. Pretende sair de uma lógica de culpa e de minimização de danos associados à economia linear em direção a uma visão positiva, com estratégias efetivas e critérios claros para a tomada de decisões. Mais do que gerir resíduos, o foco é direcionado para um design circular. No momento da concepção ou otimização de materiais, produtos e sistemas. Não podemos fazer um design estanque. Temos que fazer um design alargado a todas as fases produtivas, quer seja uma unidade fabril, quer seja uma unidade artesanal. Queremos apoiar a discussão e a aplicação da economia circular e azul em Portugal, para que novos produtos e processos possam ser desenhados com criatividade, intencionalidade e circularidade desde o início. E volto-me a repetir, não em detrimento de uma economia linear de base industrial. Isto porque muitos erros foram tomados e está na altura de redefinirmos esses erros, de tomarmos uma posição. O ambiente assim o exige e é de momento, é para já. Mais do que reciclar o lixo, mais do que reduzir o lixo, o nosso objetivo é acabar com o conceito do lixo. O lixo tem que ser entendido como um erro do design. Utilizar a inteligência da natureza nos nossos processos industriais. É possível desenhar sistemas benéficos e efetivos. É possível que a indústria seja restaurativa e não predatória. É necessário que todo o resíduo seja nutriente e que a energia seja limpa e renovável, que se celebre a diversidade da cultura, das espécies e de possíveis soluções para um problema. E desta forma podemos fazer com que todos participem
todos sejam sensibilizados, desde os pescadores, desde o momento em que a extração, vamos falar dos desperdícios existentes no fundo do mar, sejam orientados e realmente o que pode ser lixo, pode ser interpretado como lixo, terá que ser visto como matéria-prima para todos nós. Não basta apenas fazer um bom design. Esse design tem que ter um cerne, tem que ter uma intenção, tem que ter um objetivo e, portanto, temos que ser coerentes naquilo que procuramos. Se somos sustentáveis, temos que ser sustentáveis desde o primeiro pensamento. Temos, por exemplo, aqui o exemplo de uma manta feita a partir de uma fibra de lixo retirado do mar, neste caso, plásticos retirados do mar. Esta manta é certificada pelo REPREV. Podemos dizer que é um produto de valor acrescentado, sim, e provavelmente hoje em dia, atualmente, quase todos os produtos que são sustentáveis são produtos de valor acrescentado. Mas todos nós contribuímos de alguma maneira para que o nosso produto seja um produto de base circular, de economia azul, quer seja sustentável, circular ou economia azul, passo a repetir-me, vamos ter maior competitividade e vamos conseguir certamente reduzir os custos de um produto que queremos todos nós poder ter capital para adquirir. Aqui está o exemplo, um exemplo prático daquilo que foi um trabalho desenvolvido por nórdicos já há muitos anos, portanto, a retirada do plástico dos oceanos, transformados em novos fios. Portanto, isso é possível, está a ser feito, não é novidade. A novidade e o desafio será nós aplicarmos em produtos distintos. E eu continuo a reforçar, se formos mais, os valores vão ser mais equilibrados. Claro que teremos sempre o destaque de marcas que estão associadas ao mercado, que estão no mercado há muito tempo, e, portanto, teremos sempre, como em tudo, produtos de alto valor acrescentado por estarem associados a uma marca. Mas, principalmente no têxtil, a questão da certificação é importantíssima. Aqui outro exemplo de como podemos transportar. Aqui posso referir a minha experiência a nível da indústria têxtil, mais uma vez. Há cerca de 15 anos atrás, as fábricas produziam, as auréolas e as tirelas resultantes da produção têxtil era vendida por meia dúzia de tostões, não era valorizada. Portanto, houve uma preocupação por parte de designers, e não só, em pegar nesse mesmo desperdício e transformá-lo em produtos que se destacassem. Mas levantou-se um problema. Esse têxtil, portanto, a retirada desse excesso de têxtil não era filtrada. Portanto, teríamos o desperdício em algodão, teríamos o desperdício em linho e teríamos desperdício com químicos que não interessavam no conceito final, que não interessavam, portanto, na venda do produto final. E houve a necessidade de criar um layout, daí estar a haver a necessidade enorme de começarmos a rever, portanto, o layout das fábricas num design circular, ou seja, o layout já é pensado de que forma vai ser extraído esse desperdício e separá-lo e direcioná-lo para os mercados. Mas isso já está a acontecer. Agora a questão é passarmos para uma economia azul e percebermos de que forma é que podemos tirar os desperdícios e ensinar às pessoas que os retiram poderem separá-los, poderem direcioná-los. Acreditamos no design circular e no potencial que a economia circular e azul tem. Acreditamos que o futuro é circular. A economia azul, a economia circular, não pode ser entendida como uma tendência.
é uma realidade e temos que agir já. Obrigada. Muito obrigado. Passamos então à nossa última apresentação. Temos de seguida a engenheira Sara Lima Silveira, natural de São Mateus da Calheta, é licenciada em Engenharia da Gestão do Ambiente, com especialização em Gestão e Conservação da Natureza e mestre em Engenharia do Ambiente. É presidente da Associação Marítima de Pesca e Aquicultura da Ilha Terceira desde 2011 e vai falar do papel da mulher e do associativismo. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite de estar aqui presente em representação da AMPA e cumprimentar todos os presentes e os que nos estão a assistir através da internet. Quando me pediram para falar do papel da mulher e do associativismo, principalmente a parte do papel da mulher, para mim, que sempre acreditei na igualdade de géneros e essa questão na minha cabeça até nem se põe, foi assim um bocadinho conflituoso, mas depois de falar com algumas pessoas compreendi que realmente estamos ainda bastante longe da igualdade de género na prática. Talvez na minha cabeça ela esteja perto, mas na prática ainda está longe. E como exemplo disso, temos que realmente a mulher, para participar no associativismo, faz um bocado de malabarismo, tanto no associativismo como no voluntariado, como na política, como em qualquer coisa que queira participar que não seja o seu emprego e a sua vida familiar. Portanto, ali, como podem ver pela imagem, mostra uma grande capacidade de multitarefas, organização, gestão, iniciativa, liderança e, acima de tudo, altruísmo, porque muitas vezes é pôr um bocadinho de parte a sua vida familiar, sacrificar até o seu tempo livre, sacrificar o pouco tempo que tinha para si, para prestar um serviço à comunidade onde está inserida. Portanto, a AMPA, depois de ter mudado os seus estatutos há pouco tempo, há coisa de 3 anos, mudou os seus estatutos com o intuito de apostar no apoio dos seus associados, na criação de emprego, no empreendedorismo, na formação profissional, na qualificação das pessoas e também desenvolver uma série de projetos com a ajuda de parcerias de entidades públicas e ou privadas. Começamos, essa associação já foi criada em 2004, sou presidente de direção desde 2010 e foi com uma imensa dificuldade que começamos a trabalhar nessas questões que referi agora. Começamos pelas formações pequeninas, muitas por nossa conta, muitas com parcerias e apoios de outras entidades, como Junta de Freguesia, Câmara, Grater. Em 2012 demos a técnica do guardanapo, também demos o precepto de lapinha. Aliás, procuramos sempre que as mulheres da comunidade integrassem estas formações como forma também de lhes dar uma alternativa de rendimento, porque muitas delas têm o rendimento baseado às vezes naquilo que os seus maridos trazem do mar para casa, armadores ou pescadores, ou então nos aparelhos que fazem, e aprendendo a trabalhar com os produtos, os subprodutos da pesca, como a lapinha ou como as camas de peixe, sempre poderiam pôr à venda lá na nossa loja de artesanato e ter algum rendimento alternativo e sentirem-se um pouco mais independentes em relação àquilo que às vezes querem adquirir para ela ou para os filhos e se sentem sempre naquela necessidade de pedir ao marido, não é que ainda usa-se bastante. Em 2014 fizemos crochê e ponto cruz para as moças mais jovens lá da comunidade pescatória. Em 2015 a iniciação à costura.
Mais recentemente, em parcerias com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e com a Gratermar, fizemos a esquema de peixe, que foi um grande sucesso, as senhoras gostaram imenso. Tem aqui alguns exemplos dos trabalhos e que, aliás, podem vê-los e adquiri-los lá na nossa loja de artesanato. E agora, em 2021, ainda estamos em fase de conclusão do Presépio Lapinha e começamos essa semana a iniciação em inglês. Temos alguns programas, nomeadamente a doação de roupa, que já abrange 140 agregados familiares, não todos em São Mateus, mas já muitos espalhados por várias freguesias do concelho e também temos um ou outro agregado do concelho da Praia da Vitória. E temos o apoio escolar às crianças da comunidade pescatória, que é um projeto que começou há cerca de 4 anos com o apoio do Governo Regional, com o intuito de dar aquele apoio extra aos miúdos da comunidade que precisam daquela explicação, daquela motivação, de fazer uma atividade diferente, de ter uma pessoa ali para eles dedicada, para lhes tirar as dúvidas e para lhes incentivar a serem aquilo que eles quiserem. Porque eles têm que perceber que podem ser aquilo que eles quiserem ser, desde que trabalhem para isso e em nós vão ter sempre um apoio. A pesca-turismo, bem, a pesca-turismo ainda bem que é ainda um projeto, porque começou connosco em 2010 e foi formulado com base no nosso projeto inicial. Já se pratica nas Flores, em São Miguel, em São Jorge também, mas no início tivemos apoio da Direção Regional das Pescas para arrancar com esse projeto. No entanto, esse apoio há poucos anos terminou, esse apoio há poucos anos, mas com muita pena de não deixarmos o projeto morrer na Ilha Terceira, porque é uma ilha com muitas embarcações e às vezes é muito difícil arranjar uma embarcação que faça esse tipo de atividade, porque a sua tripulação tem que ficar em terra para os visitantes poderem ocupar o lugar da tripulação na embarcação e saírem para irem pescar e perceberem e fazerem a faina da pesca e perceberem como é que é a pesca tradicional. Então concorremos com esse projeto ao Creator, que é um projeto nacional que está em andamento e através do Observatório do Turismo dos Açores. Concorremos e passamos, fomos o segundo projeto na Ilha Terceira que passou e estamos a ser apoiados por eles e agora estamos na criação de uma nova imagem e um novo logotipo. O novo logotipo já é aquele barquinho que podem ver ali em cima que diz Pesca Turismo e estamos em fase de criar nova imagem de cartaz e já temos uma embarcação que costuma trabalhar connosco. O armador está aqui presente, que é a Ptero Cláudia. Ao longo dos anos, desde 2010, criamos várias imagens para a Pesca Turismo, fizemos a divulgação toda por nossa conta e tentamos sempre que os pescadores percebessem que era uma alternativa ao rendimento deles, embora nunca foram muito receptivos a isso. É uma experiência muito engraçada, é uma experiência que até os residentes e os nossos imigrantes gostam de passar por ela. Acho que temos a ter um bocadinho de dificuldade em achar exatamente o público-alvo para essa atividade, por isso é que estamos agora com a ajuda do Creator e dos orientadores do projeto, para ver essas pequenas questões e para aperfeiçoarmos o projeto. Também já fizemos vários workshops do uso de algas açorianas na culinária, onde ensinamos a apanhar as algas comestíveis, como lavá-las, como tratá-las, como conservá-las. Depois fazemos algumas palestras onde as pessoas, vários especialistas, são convidados a falar do valor nutritivo das algas na alimentação e, aliás, de atividades que os próprios miúdos fazem, como postais e como vários decalques que se faz das algas para vários tipos de fins. Já fizemos 3 workshops destes e resolvemos incorporar as algas no primeiro Festival de Gastronomia de Peixe e de Algas da Ilha Terceira, que foi realizado em 2019, em julho, no Porto de São Mateus. Esse festival foi um sucesso, foi mais do que aquilo que esperávamos, mas
estamos muito contentes com isso, não estamos chateadas. Aliás, queríamos muito fazer um ano passado, mas com a questão do Covid-19 não nos foi possível e nem esse ano vai ser, infelizmente. Temos apoio de várias entidades que nos apoiam e nos patrocinam com isso, pronto, desde a Junta, a Câmara Municipal, como entidades privadas, como a Azorfis, que nos patrocinou o peixe, outros empresários que nos ajudaram com o peixe, patrocínios de empresas, por exemplo, usamos só louça biodegradável no festival. Os tabuleiros foram feitos em madeira e estão lá guardados para o próximo festival, porque é muito importante realmente a economia circular e azul, e é uma coisa que também estamos bastante atentas e tentamos ali fazer uma certa gestão daqueles resíduos e procuramos que tudo fosse reciclado e que tudo fosse reutilizado. Gostaríamos muito de continuar, pronto, vai depender tudo da situação em que nos encontramos atualmente. A menina de nossos olhos, o projeto A Casa Delas, vocês têm ali já imagens da casa que foi adquirida por nós e que já foi posta em baixo, em São Mateus da Calheta, ali na orla costeira, ao pé do Porto, e que vai ter, é polivalente, vai ter uma peixaria, um takeaway, uma sala de formação e uma cozinha industrial. Esse projeto, que tenho que dizer aqui publicamente, não teve o apoio do governo anterior e nem tem o apoio deste governo. Já estamos há 3 anos a esgravatar para apoios para esse projeto, mas temos muitas entidades que acreditam no projeto, na capacidade de criar emprego, de criar produtos inovadores. Aliás, através desse projeto vai-se recuperar muitas tradições de pratos de peixe, que já as pessoas usam na sua casa, mas não falam, mas são produtos ótimos e que tem que se dar conhecimento às pessoas e têm que ser comercializados. Logo aí é o aspecto inovador do projeto. Tem capacidade para criar cerca de 6 a 7 postos de trabalho. Estamos nesse momento a ser apoiados na primeira fase de início de obra pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que sempre acreditou desde o início no projeto. Já fizemos algumas candidaturas, as quais não tiveram sucesso, e neste momento ontem entreguei 2 candidaturas à Gratermar para conseguir equipar o edifício. Como objetivo esta associação está concentrada no objetivo em criar alternativas de rendimentos à comunidade, criar emprego, qualificação profissional, formação, ou seja, dar os instrumentos à comunidade para que depois possam criar as suas empresas ou então trabalharem em projetos como esses, serem qualificados profissionalmente para terem sempre uma alternativa de rendimento. Estamos cá para os apoiar, para ajudar nas candidaturas, no empreendedorismo, e realmente temos como, as nossas atividades têm como esses objetivos: a formação, a qualificação profissional, a criação de emprego, a inovação e o desenvolvimento da comunidade. Obrigada. Muito obrigado. Bom, terminadas as nossas apresentações aqui de palco, vamos passar já de imediato ao período de debate. Estamos no horário, estamos bem. Como a primeira pergunta é sempre a mais difícil, é despacho já. E aqui, em jeito de provocação novamente, colocava aqui uma pergunta ao Paulo Melo e ao Simão Neves, aqui à minha direita e à minha esquerda, que no fundo eu acho que resume um bocadinho aquela pergunta que nós todos leigos em matérias de pescas, pelo menos eu leigo em matéria de pescas, nos fazemos quando ouvimos neste tipo de fórum constantemente a mesma constatação: os pescadores ganham mal e nós consumidores pagamos muito caro pelo peixe. O que é que está aqui a correr mal? Eu vou começar aqui pelo Paulo. Isto é verdade ou não? Isto não é bem... Não está a falar, está? Tá. Isto não é bem verdade, porque atualmente o nível de preço subiu muito. Tivemos uma diferença, por exemplo, nos últimos 10 anos para cá, os preços não têm nada a ver
Os últimos 10 para trás, estamos a falar em preços de peixe elevados que nem os Açores conseguem o comer, nem os Açores conseguem, o que o senhor de há bocado acabou de dizer, o Grás não se consegue comer nos Açores, porque não é fácil uma pessoa que ganha o ordenado mínimo comprar um quilo de peixe por 30 euros. Em dezembro desse ano chegou a 62 euros, chegou por quilo. Portanto, não é fácil uma pessoa que ganha o ordenado mínimo comer um quilo de peixe. Portanto, a nível de preço, estamos bom. Foi o que acabei de dizer há bocado. Os ordenados não estão bem, a verdade não é bem dita, perante o povo não é bem dita. Cálculo um pescador, nesse momento, ganha o ordenado mínimo. Que é uma coisa que já pedi até ao Governo Regional ou outro, e eu te falei com a senhora diretora a respeito disso. O que a gente tinha que ter, o gasto que eles gastem é que não há um controle do dinheiro que eles ganhem. Aí, isso é uma verdade, não há, porque eles ganhem, numa semana ganham 500 euros, os 500 ficam evaporados. Uma pessoa consegue ganhar, a média do ordenado mínimo está em 710, a pessoa consegue pagar o seu carro, consegue pagar a sua casa, consegue ter a sua vida toda a nível organizado. Consegue. Na área da pesca, eu acho que ainda é esse problema aí, o dinheiro eles não sabem controlar. A nível do preço das pessoas comprar, pois, a gente depois faz uma venda de lota, o comprador também que compra, depois tem os seus carros, tem as suas entidades, tem tudo, porque eu também já vendi peixe, e eu sei que há os custos que há pelos, além da venda da compra, por exemplo, que eu vendo um quilo de peixe em média, por exemplo, de 20 euros, se calhar vai chegar lá fora a outro país onde não consegue os vender por 20, estão redução. Aqui acontece a mesma coisa, eles compram 20 quilos de boca negra, se calhar quando chegam ao mercado eles não conseguem vender os 20 quilos, depois já há aquela perca. Eles têm que fazer um preço para que não tenha a perca. Eu acho que no momento deve ser isso. Muito obrigado. Simão, isto com esta resposta já não é uma provocação, mas de qualquer maneira eu gostava de confirmar esta, porque de facto, eu como leigo, ainda bem que fiz esta declaração de interesses, não, há a sensação que o pescador vende mal o peixe na primeira venda, mas que nós consumidores consumimos o peixe muito caro. Não é assim, pelos vistos. Pois, como começaste na tua resposta, o Paulo retira aqui essa questão. Bom, também, não sei se ficou bem esclarecido, mas eu antes de vir para a Lota Sul trabalhava numa empresa de comércio de peixe. E como já sabia que era as questões que ias colocar, já tinha escrito aqui um pouco pronto, há aqui várias questões. Eu acho que é sempre uma discussão difícil de ter e acima de tudo porque é uma discussão da qual se parte com ideias pré-concebidas. E daí, por exemplo, nós, no caso, quando eu estava na Associação de Comerciantes, desde a primeira hora que soubemos que estava a ser feito um estudo aqui na região sobre a distribuição de rendimentos ao nível de toda a cadeia, que é feita pela Adriana, pela Ana e pelo Marco, decidimos e disponibilizamos para participar, porque mais do que as ideias pré-concebidas, nada como vamos estudar e perceber. E porquê? Porque, como o Paulo disse muito bem, é importante perceber ao nível dos comerciantes, e eu não estou aqui a fazer uma defesa, mas é a realidade, quais são os custos de contexto, ou seja, quais são os custos que a legislação obriga a um comerciante a ter para, desde que tira o peixe, ou que recebe o peixe na lota até que entrega ao seu cliente. E depois é preciso perceber que o seu cliente não é o cliente final, em muitos casos. Pronto, isso é uma vertente. Depois outra vertente, todos nós, qualquer um de nós, paga ou tem um preço psicológico para comprar numa peixaria ou num hiper ou para comer num restaurante. Não é? Qualquer um de nós tem como preço uma ideia de compra para fazer, para comer em casa, não é? E outro preço para ir a um restaurante e comer. Portanto, mais do que, e eu não tenho respostas para isso, claro, que vão dizer, pá, tu trabalhavas nos compradores, por isso vais defender. Eu acho que é importante fazer esse estudo e apoiar, e todas as entidades que puderem apoiar esse estudo é fundamental, porque daí é que se vai perceber se efetivamente há ou não abuso. Mas é preciso também raciocinarmos um bocadinho nisso. E depois há aqui um paradigma que eu sempre disse, que é, se por um lado se quer que se pague mais ao pescador, por outro lado, como é que se pode não querer pagar mais pelo peixe? E há uma terceira vertente, que é, e que todos nós temos que perceber, não se pode comparar peixe selvagem
com, por exemplo, galinhas de aviário, porco de suinicultura, não é? Daí que se paga, por exemplo, mais por porco preto do que por o porco simples, ou por galinha do campo. E o peixe dos Açores é um peixe selvagem. Portanto, eu não estou dizendo que o preço que se paga é justo, não estou nessa discussão, mas efetivamente tem que ser mais caro do que peixe, do que panga. Portanto, acho que é uma discussão que é importante ter, mas uma discussão que é importante ter com dados, e daí o estudo que a Adriana, a Ana e o Marco estão fazendo, e depois sem ideias à partida pré-concebidas. É importante que a plateia e as pessoas que nos estão a assistir percebam que há uma diferença entre o armador e o pescador. É porque a gente está a falar aqui pescador, o armador é uma coisa e o pescador, que faz parte da tripulação que trabalha para ele, é outra. Os rendimentos não são comparáveis. Hoje em dia, em Portugal, é muito difícil de viver com o ordenado mínimo. Essa coisa de te pagar o carro, a casa, a luz, a água, chega para comer, eu acho que já não tem. Eu acho que é uma ginástica enorme. Pronto. Outra coisa também, essa coisa de quem vive nos Açores não poder e não conseguir, na classe média, comer peixe, porque o peixe está caríssimo, também é uma coisa que me causa estranheza, porque o preço que o peixe sai da lota, às vezes vai-se encontrar nas peixarias, mais 100% em cima. E isso às vezes é para dizer o mínimo. Eu compreendo que os comerciantes têm imensas despesas, impostos para pagar, etc. Funcionários, outras coisas, tal e qual como os senhores dos restaurantes e de outros negócios têm. Mas acho às vezes que há assim um bocadinho de vontade de enriquecer de pancada. Pronto. Muito obrigado. Eu não vou monopolizar para passar já o debate à plateia, enquanto eu não sei quem tem os microfones, convinha aparecerem um bocadinho mais para as pessoas poderem fazer uma referência rápida. Eu não vou monopolizar de tudo, mas em jeito de agradecimento, eu penso que não ficou claro, mas ficou mais ou menos implícito que de facto há uma diferença, e a minha pergunta não foi totalmente ingênua, como é óbvio, entre aquilo que o pescador recebe e aquilo que o consumidor paga pelo peixe. E essa é que é a grande questão. E, de facto, pode haver uma questão de intermediações demasiadas ou demasiado caras. Acho que essa discussão é, de facto, interessante e, como o Simão disse, carece de mais debate, mais científico do que experiencial, como no meu caso, que sou, de facto, leigo na matéria. Mas é um debate que acho que deve ser cada vez mais suscitado, porque, da mesma maneira que eu penso assim, há muita gente que julga que pensa assim. De facto, os pescadores... E daí estou totalmente de acordo com a Sara, os pescadores não ganham assim tanto e o peixe está caro. E, portanto, entre uma coisa e outra, há de facto aqui uma série de custos, chamemos-lhe de contexto ou outros, mas que de facto era aí que eu acho que valia a pena o debate. Provavelmente hoje não teremos tempo para todo esse debate merecido, mas era uma questão que acho que é relevante. Eu tenho aqui duas luzes a apontar-me. Dr. José Lourenço, faz favor. Okay. Boa tarde. Pegando aqui nesta última intervenção da Sara, desculpe tratá-la assim, penso que pôs o dedo efetivamente na ferida. Ou seja, aquilo que se suspeita normalmente é que a diferença entre o preço do peixe quando sai da lota e o que chega ao consumidor, efetivamente é qualquer coisa que se perde a noção. A sugestão que eu punha, não sei de quem será a responsabilidade, mas gostava de ouvir as vossas opiniões, é se a Lota Açor, por exemplo, poderia dar mais publicidade diária, ou sempre que possível, relativamente aos preços em que o peixe sai da lota. Se calhar isso era educativo, era uma informação passada para o público consumidor em geral e se calhar moralizava talvez, ou ajudaria a moralizar um pouco, digamos, toda esta questão. Porque a verdade é essa.
O peixe é selvagem, o peixe açoriano é saboroso, é ótimo, mas uma família de média açoriana dificilmente, sobretudo nestes últimos meses, consegue de facto consumir peixe. Obrigado. Obrigado, Simão. Sara? Existia uma legislação açoriana que nunca foi cumprida. Na altura ainda houve alguma fiscalização às peixarias em cima disso, que era que o peixe só podia ser tabelado 25% acima do peixe saído da lota. E penso que isso já não se aplica, já não existe. Embora nunca tivesse sido cumprido, e penso que era um excelente princípio para começar, também não digo que houvesse um mínimo e um máximo, não é? Que houvesse ali uma margem, já era bom, porque isso deixa lugar para que realmente o peixe, o quilo do cherne sai da lota a 20 e vai para as peixarias a 40 e é exportada a 60, por exemplo. Simão, queres acrescentar uma coisa? Eu quero acrescentar aqui, pegando no desafio peço desculpa, do Dr. José Lourenço lançou. Como eu disse na minha apresentação, no nosso site esta informação já existe, disponibilizada, e inclusivamente houve um trabalho da administração anterior, em conjunto com os comerciantes, no sentido dessa informação ainda ser mais específica, ou seja, em vez de vir um preço médio por espécie, vir um preço médio por calibre dentro de cada espécie, porque há diferenças significativas dentro de cada espécie nos calibres que há, porque se destinam a clientes finais diferentes. Bom, isto já existe. Para além disso, um desafio que nós lançamos, essa nova administração lançou internamente, é efetivamente tornar, periodicamente, fazer sair mais alguma informação ainda sobre os preços. Mas já agora, essa informação que está disponível na página da Lota Açor já é muito acompanhada, por exemplo, pelos clientes dos comerciantes. Ou seja, eles próprios também não permitem e sabem a quanto é que sai da lota e fazem aquilo um pouco como o Paulo diz, têm a noção do que é que são os custos e depois, pronto. Mas acima de tudo, e aí é que eu queria chegar, a informação já está disponível, se calhar, e aí concordo consigo e por isso também lançamos esse desafio internamente, que é partilhar a informação, torná-la se calhar mais user-friendly, mais visível, porque efetivamente vai ajudar. Agora, é importante que também se perceba que muitas vezes a publicação de informação que é dada dos preços faz algumas comparações que não são estatisticamente corretas. Por exemplo, chegar a um hiper e ver um preço que está ali colocado numa espécie e comparar com o preço médio não está correto, porque é preciso comparar, primeiro, em que dia é que foi comprado, segundo, se estamos a comparar o mesmo calibre, depois ali no preço médio mistura-se muitas vezes as frescuras, porque há vários tipos de frescura e isso no dia-a-dia, na informação que é prestada em termos do início da compra. Portanto, há peixe que é do dia, há peixe que é de viagem, portanto, peixe de viagem é de barcos que vão para o mar e estão 2, 3 dias e depois é que vão entregar em lota. Portanto, há aqui muita informação que às vezes essa comparação de preços sai um bocadinho desajustada, mas a minha intervenção era mais no sentido de dizer, sim senhor, essa informação já existe, mas vai ser mais trabalhada ainda no sentido de estar mais disponível. Muito bem, temos aqui mais uma intervenção. Boa tarde. Novamente, tinha duas perguntas a fazer. Uma ao Sr. Paulo Melo, e como armador e conhecedor do Mar dos Açores, qual é a opinião dele relativamente aos recursos que existem, à quantidade de peixe que
o que é que tem acontecido ao peixe, porque é que, na sua opinião, o peixe tem reduzido tão rapidamente nas águas, e vocês, se calhar, também têm que passar mais tempo no mar para apanhar mais peixes. Que sabia, na sua opinião, se realmente isso é verdade, e qual seria a razão na sua opinião, desse motivo? A minha segunda pergunta era ali peço desculpa, ver aqui a cabo, para o Simão, relativamente à tintureira, e eu na ótica de operador de mergulho, e podendo ser o mergulho com tubarões um produto de valor acrescentado para a região e um atrativo enorme, porque a região dos Açores é o único sítio da Europa onde se pode fazer esse tipo de mergulho, que tem um valor acrescentado, e poderá ser uma atração muito forte de clientes para a região. Na sua opinião, Simão, valerá a pena continuar a apanhar a tintureira, a vendê-la a 19 cêntimos o quilo, e que são vendidos e são apanhados e dão entrada em lota algumas largas toneladas de tintureira na região? Obrigado. Então, e começa aqui pelo Palmel. Quanto às zonas reservadas, eu, como presidente da associação, fomos dos primeiros até a ajudar nisso. Por exemplo, quando se fechou os 4 ribeiras, houve várias opiniões nossas, fui lá acima com eles, fui de acordo disso, e eu sou de acordo de haver zonas reservadas a 100%. Agora, tem que haver um termo para as reservadas, porque não se consegue reservar, por exemplo, a gente pensa, não, vai reservar isso para a parte pescatória, para a parte de indústria de pescado, e depois a gente vamos a ver, a gente vai passar com o nosso barco lá abaixo, e olha para a terra, está o mesmo gajo com um barco de recreio, a fazer a mesma área, a mesma pesca que eu faço. A verdade é que, por exemplo, pode ir tudo de mergulho, mas tem outros rapazes que têm barcos de recreio, usem as gamelas como eu usem os aparelhos de mergulho, e a gente começa a olhar para ele, mas eu não posso estar nessa área reservada, ele está, porque atualmente os barcos hoje todos, está-se a montar minicapos neles todos para serem desguiados, a hora e eles tentam onde é que eles estão a fazer a pesca. Portanto, a nossa associação foi das primeiras de acordo nisso, quando tivemos a reunião com o Governo Regional, fomos 100% de acordo nisso. Falei que os nossos pescadores já estão de acordo em meter as caixas dos barcos todos para a gente fazer isso tudo, porque reservas já há muitas. E foi como a senhora disse, quando não houver um sistema de esclarecização, de haver meios de segurança àquela zona reservada, não vale a pena tentar reservar mais, porque estão a reservar só para uma área, para a área do pescador, não para outra área. Por exemplo, a gente sabe que a gente frenge muito a lei, o pescador frenge muito a lei, mas outra área também frenge, a gente todos frenge a lei. Portanto, a gente tinha que fazer uma solução que haja zonas reservadas, sejam fiscalizadas, mas foi quando pedimos a ele, os nossos barcos fiscalizados, mas o barco recreio tem que ser também fiscalizado, para a gente saber onde é que estamos todos a pescar uns aos outros. Se estás dentro do assunto, São Jorge, Garciosa, as ilhas todas, foi tudo bloqueado aos barcos palanqueiros, tudo das 6 milhas para fora. É uma zona reservada que ninguém faz a mesma ideia o que é 6 milhas de uma área de costa para fora, para o meio do mar. Estamos a falar tanto como de São Mateus, do Porto de São Mateus, aos Ilhéus. Se verás aquilo para fora, é uma campinha de mar que nas ilhas nem sequer tens lugar de pescar. Não tens, meu amigo. Mas a gente estamos de acordo nas zonas e temos sempre bom senso com eles, tanto com o governo regional, com o outro que estava, como esse já veio ter com a gente, o seu secretário, vemos também os peixes, fomos todos de acordo, ninguém viu ninguém, a associação nenhuma a fazer muito caros disso, tudo. Agora, pá, vamos ver para toda a gente, porque eu acho muito mal feito, a gente pagava grandes impostos, tem um gajo que tem o seu trabalho diariamente normal, salta para o seu barco às 6 da tarde, chega ali afora, mete-se um ao mar, toma 3, 4 meros, vem para a terra, vai vender ao restaurante, eu vou comer peixe para ir vender ao restaurante, pá, eu já comprei peixe, o gajo fica a olhar para ele, já compraste? Eu concordo consigo, peço desculpa, eu concordo consigo, mas a minha pergunta é, ao longo dos anos, o que é que o senhor acha? O peixe está a reduzir muito rápido ou continua na mesma? Não é mesmo, de certeza. Quando o senhor vai pescar, há mais ou menos peixe no mar? É mais difícil apanhar peixe ou é mais fácil? Tudo depende das épocas que a gente trabalha. Por exemplo, vemos um exemplo, janeiro, fevereiro e março, o grosso é desova dele. Há de abundância, porque é desova. A partir de agora desse mês, até ali a agosto, há uma redução muito grande nele, prontos, vai para o mar fundo, desvia-se das áreas
pesca, a partir de agosto torna a fazer entrada, que há menos peixe, ainda vai dizer que é mentira. É verdade, sim, há muito menos peixe do que havia. Mas também há muita área que a gente já não pode ir lá ver se tem peixe ou não. Muito obrigado. Sim, eu passo então ao Simão para responder também à segunda pergunta. Tinha a ver com as tintureiras, mas me lembro. Bom, isto é um bocadinho quase mais uma pergunta pessoal do que para a Lotassur, porque no caso, nós na Lotassur não é que definimos o que é que pode ou não pode ser vendido, não é? Nós concordamos e o que pomos em prática é tudo a restrição que as entidades oficiais, em conjunto com toda a parte da investigação, definem. Mas tal como eu disse na nossa apresentação, achamos que o correto é o equilíbrio entre todas essas vertentes e, como disse, e também a doutora Andreia, se não me engano, é importante perceber onde é que está ou onde é que se pode tirar mais valor do peixe. Se é apanhando, porque isto é uma outra vertente. A gente diz, o peixe está tudo caro, é impossível comer peixe. Há várias espécies e se calhar umas estão caras, isto é um bocadinho como a carne, não é? Há vários tipos de carne, há carnes de vários preços e aqui no peixe a gente quando fala não se consegue comer peixe, se calhar não se consegue comer determinadas espécies, mas consegue-se comer outras. Mas pronto, aqui é um pouco, em termos de Lotassur, nós não pomos ou não permitimos que esteja à venda nada que não esteja devidamente autorizado. Obrigado. Então, se calhar fiz mal a minha pergunta e peço desculpa. Qual seria a sua opinião, qual é a importância da apanha da tintureira para os pescadores e para a Lotassur, se assim posso dizer? Qual é a importância de apanhar um peixe daqueles que é tão importante para o equilíbrio dos oceanos e não só, para vender a 19 cêntimos? Qual é a importância de apanhar esse peixe? Atualmente, a gente só traz aquele peixe mesmo em último recurso que ele pega. Porque se ele pega no isolo, ainda está vivo, quase sempre desaferra e mete-lo ao mar, que é como estás a acabar de dizer, não tem valor comercial para que a gente traga para a terra. Se for, se calhar, a estatística da Lota, acabou de dizer, esse último ano já deve ter visto muito pouca tintureira em Lota, muito pouca mesmo, porque os barcos próprios, as pessoas já estão sabizadas a dizer, isso não vale a pena te apanhar porque isso não tem valor comercial. E atualmente ele chega à borda, só está vivo, só está tudo enriciado no aparelho e a gente tem que meter dentro. Atualmente, se não tem, a gente está a tentar tirar o isolo dele e deixá-lo andar no mar porque não tem valor comercial à compra. Tem chegado muito a tintureira à Lota ou não é por isso? Sinceramente, isto era algo que eu tinha que ver em estatísticas, mas penso que é como o Paulo diz, é mais o que se chama a pesca acessória, porque dentro daquilo... Isto é uma questão também que é importante perceber. Hoje em dia, o pescador também tem muitíssimo, o armador, tem muitíssima informação. A ideia de que aceita qualquer preço ou faz qualquer negócio, isto não é assim. Estão cada vez mais informados, têm acesso à informação de que preços são feitos ao nível de qualquer parte do mundo e portanto, já tenta dirigir mais a pesca para aquelas espécies que consegue tirar mais rendimento. Isso é claro, vê-se e sente-se. Ok, estamos abertos aqui a mais uma, duas perguntas, ainda temos aqui uns minutos. Temos ali mais uma pessoa e não consigo ver de quem é, peço desculpa. Boa tarde novamente, Ana Fraga. Neste momento estou à frente do projeto da Escola de Mar dos Açores, mas conheço algumas das caras porque há uns anos que sempre trabalhei ligada à pesca e há alguns anos tenho trabalhado um bocadinho ao nível da investigação, precisamente a tentar encontrar algumas relações, conforme o Simão disse, entre esta atividade, as características da atividade e depois toda a cadeia de valor que está à frente. E a minha questão é um bocadinho um desafio de reflexão, porque eu gostei muito de ouvir estas reflexões acerca da necessidade de mudança de paradigma para a lógica da economia circular, e que é uma das áreas que eu venho a tentar meter em termos de discussão e de agenda há uns anos,
E a pergunta que eu vos colocava era um bocadinho a todos, era qual é a vossa percepção em termos de oportunidades de trabalho na região para repensarmos a pesca também dentro da lógica do mercado local como sendo um mercado potencial consumidor de pescado, potenciando também o consumo local a consumir produtos que são declarados. Neste momento o sistema é declaração em lota por uma questão de motorização de capturas, não vou entrar por aí pelo sistema de venda, mas efetivamente se cada um de nós, se sairmos do politicamente correto e se cada um de nós pensar de qual é a tendência de consumo à nossa volta, se calhar a esmagadora maioria identifica que talvez 80% do pescado que sabemos que se consome nos Açores não vem da pesca comercial. Obviamente que entre relações de proximidade, parentesco, pesca, venda de pescado, que vem da pesca lúdica, e com isto eu não ponho o selo, a pesca lúdica é má, nunca me vão ouvir a dizer isso, mas efetivamente é um problema, o mercado de venda paralela é um problema na região. Nunca me vão ouvir dizer que a caça submarina não é sustentável. Eu até defendo que se calhar podemos pensar na profissionalização da caça submarina, mas a verdade é que a caça submarina coloca grande parte do pescado que é vendido nos nossos restaurantes e a muitos particulares. E se calhar, o que importa, e eu estou a pegar nestas questões, não é para atacar, para meter o dedo no problema, é para perguntar qual é a vossa perspectiva acerca destes assuntos, porque se calhar é olhando para o problema que nos podemos reinventar e perceber que se há potencial de consumo ao nível local, se há lógicas de compra e de consumo, como é que podemos reverter aqui alguns processos de dinamização em termos de, dentro desta lógica de processo, desde a captura, passando e com os impactos que tem, e aqui é importante destacar algumas observações que a Sara fez, porque falarmos dos rendimentos da pesca não é falar dos rendimentos de armadores. A estrutura de emprego na pesca e a estrutura empresarial na pesca são duas coisas distintas, e a distribuição de vencimento é diferente entre o responsável da unidade de produção, que é o armador, ou das unidades de produção que têm a seu cargo, que é o armador, e da tripulação que trabalha a bordo, que são realmente os trabalhadores. E também importa ter sempre aqui um bocadinho na agenda que a pesca nos Açores não é, o retrato da pesca dos Açores não é a realidade da Terceira ou a realidade de São Miguel, e em cada uma das ilhas a matriz é completamente diferente. Eu acredito que isto pode ser uma oportunidade precisamente a reinventar as lógicas que subjazem ao estabelecimento da cadeia de valor e todas as medidas de gestão para a promoção da economia circular. Só para dar um inputzinho aqui, não vou ocupar mais tempo na antena, da primeira fase deste projeto que o Simão destacou, foi um projeto que foi feito neste momento só em 4 ilhas, que era para afinar também procedimentos de recolha, mas um dos potenciais espaços de trabalho que se identificaram foi haver um levantamento sério do potencial de consumo, por exemplo, só em estabelecimentos cujas emendas são apoiadas pelo Estado. E se, pelo menos uma vez por semana, escolas, hospitais e outras entidades cuja emenda é apoiada pelo Estado consumissem peixes dos Açores, se calhar havia aqui um potencial enorme de reconversão de práticas de comercialização. Mas coloco um bocadinho estas coisas à vossa consideração, se houver tempo. Obrigada. Essa é uma boa questão. Nós ainda temos um painel, portanto eu vou, de qualquer forma, prometi que se respondeu. Isto foi uma pergunta para todos, julgo eu, portanto deixei aberto quem é que pretende. Pode ser, mano. Eu vou pedir agora alguma capacidade de síntese, porque eu gostaria de entregar aqui o terceiro painel à hora exatamente certa e temos 6 minutos. Eu já estou habituado ao cronómetro. Eu concordo com aquilo que disse, absolutamente. A realidade da Terceira e de São Miguel e de todas as outras ilhas é muito distinta
Eu concordo também com o que a Sara referiu e discordo só na parte em que a gestão do dinheiro dos pescadores, porque isso pode acontecer em qualquer setor. Eu própria posso também ter dificuldade em gerir e, portanto, a questão do rendimento e não criar aqui julgamentos com relação aos pescadores e ao rendimento que eles têm ou que eles fazem ao seu dinheiro. É só uma pequena parte. Esta é a minha vertente mais da área social que tocou. Depois, com relação ao valor acrescentado, a Nieta tem visto, a Nieta começou o ateliê exatamente pelo facto de que na área da arquitetura tinha que encontrar um nicho de mercado, não é? Tinha que perceber onde é que se encaixava no meio da agricultura, para além de fazer casas e construir e desenhar casas. E encontrou aqui no desperdício um nicho de mercado, uma mensagem e um projeto. Qual é a experiência que eu tenho e também na área que eu tive na agricultura biológica, com os produtores? Sempre se fala do rendimento dos pescadores, sempre se fala do rendimento dos lavradores, que é a grande questão, que é o grande bónus. Mas o que é certo é que o que eu disse faz sentido. As crises são janelas de oportunidade. A escassez aguça o engenho, não é? Faz com que nós façamos diferente. Agora, se nos perguntarmos realmente, se colocarmos a questão aqui no centro e dissermos: os pescadores se calhar até são satisfeitos, os empreendedores se calhar estão a dirigir-se mais para agora o turismo está, nós vemos muita gente a dirigir-se para o turismo, nós sentimos isso, nós sentimos que houve uma oportunidade, o turismo, vamos muitos para a área do turismo e bem, eu acho que é importante, mas depois esquecemos a outra vertente, que é: como é que estabelecemos equilíbrio nas nossas atividades empresariais? Como é que fazemos com que elas não sejam tão dependentes de crises ou assim? Sendo flexíveis e inovando. E inovando é sermos flexíveis ao ponto de que o turismo está aqui, a atividade marítima agora não está. Como é que se calhar na minha empresa eu consigo introduzir mais um outro negócio? Se calhar consigo, tendo o conhecimento que você tem do peixe, da tintureira, eu sei lá, de tantas outras espécies que se calhar têm potencial, que têm desperdício, pode-se fazer colagênio, pode-se fazer óleos, pode-se fazer tantas outras coisas. Portanto, a minha opinião muito pessoal é que temos que ser empreendedores, temos que querer fazer um bocadinho diferente e temos que arriscar. Neste momento, na região, eu acho que há um potencial ainda. Por exemplo, nós temos imensa dificuldade no artesanato, estava aqui, depois vamos falar com a Sara, nós temos imensa dificuldade em ter pessoas que façam aquelas peças que estão ali. Porque as pessoas veem o artesanato como um hobby e não como um rendimento. E ela tem esse conhecimento, ela sabe que isso é um rendimento, ela sabe que é um nicho de mercado. Então, cá nos Açores, como é que temos que começar? Temos que começar pela formação. Temos que convencer estas senhoras e senhores, eu não quero estar aqui a criar estereótipos, de que é um negócio, pode ser um negócio. Temos que arriscar, temos que ser nós não é? Temos que nós que acreditar e fazer a diferença. Eu não me vou pronunciar relativamente à área das pescas, mas retomando aqui um pouco o que a Mónica estava a introduzir na área do artesanato, sim, houve uma grande dificuldade, e isto foi uma pesquisa que fiz durante anos em torno de tecedeiras e da tecelagem e por aí fora. O que é que acontece? Realmente estão a ser mal pagos, e aí pego no que me estavam a referir. O peixe é vendido por pouco dinheiro, não é? E depois aparece num restaurante vendido ao triplo, não interessa, mas... Não desfazendo o que disseram, temos que entender aqui uma coisa. Muitos artesãos que eu encontrei estavam realmente completamente desativados, desanimados e a trabalharem muitas vezes em situações precárias nas garagens. Portanto, qualquer proposta de trabalho eles aceitavam. Pronto, precisavam do dinheiro e aceitavam. Cabe-nos a nós, pessoas que já estamos no mercado e que temos uma visão diferente, dizer a esses artesãos: não, o vosso trabalho é legítimo, vocês têm que ser pagos de uma maneira diferente. No entanto, se formos razoáveis, chegamos aqui a um consenso. O que é que eu quero dizer com isto? Que se o artesão se sentir satisfeito com o valor que ele propõe, depois também, se vir o produto no mercado a 5, 6, 10 vezes superior, ele não vai julgar, porque houve aqui esta sensibilidade de comunicação, porque também temos que entender que para colocar um produto no mercado há muitos custos envolvidos. E se um restaurante muitas vezes vende o peixe por 60 ou 70 euros, temos que ver que estrutura é que esse restaurante tem, qual é a percentagem a nível de marketing que ele gasta para promover o seu restaurante, quantos funcionários tem. E, portanto, cabe-nos a nós darmos aqui
e valorizarmos toda a cadeia, desde o artesão, mas sermos coerentes, explicarmos porque é que eu estou a vender esta almofada a X valor. Porquê? Porque eu paguei por um certificado, eu paguei por uma embalagem que é mais cara porque é sustentável, eu paguei para fazer ensaios, eu paguei para patentear. Isso não me dará o direito de colocar o valor no mercado, um valor mais alto no mercado? É essa a questão que eu levanto, não desvalorizando nenhuma das partes. Muito obrigado, Pinheta. Sara, estamos a ficar sem tempo. Quanto ali à questão da Ana, pegando ali na apresentação da senhora diretora regional, no objetivo terceiro, e por acaso queria mencionar isso e esqueci, faz parte da estratégia das pescas a capacitação das associações. E quer dizer que estou à espera dessa capacitação há 11 anos. A nossa associação tem meios para criar emprego, tem projetos inovadores, tem meios para criar produtos únicos no mercado e ainda gerar mais emprego, gerar mais formação, gerar mais qualificação profissional. Portanto, é assim, já se faz tarde, estamos à espera da capacitação. Obrigado, Sara. Simão, a jeito de conclusão, dizer que sim, efetivamente acho que é importante o repartir e conseguir fazer com que cada um dos parceiros consiga ter o rendimento que merece, e daí isso reforçar um bocadinho ainda mais o tal papel central que nós, em termos de Lota Açores, achamos podemos ter, porque falamos com todos e se calhar os nossos trabalhadores no dia a dia são até aquelas pessoas que conseguem falar a linguagem dos dois lados e ajudar nessa capacitação. Daí também desenvolvemos, e um desafio que lançamos a um dos nossos assessores foi efetivamente a formação, o desenvolvermos como Lota Açores e participarmos e apoiarmos em tudo o que possa ser parcerias e iniciativas para ajudar a desenvolver o setor. Por isso fazemos parte da Grater, da Adélia Açores, do Mar Açores Oriental, e portanto deixar aqui essa disponibilidade para analisar aquilo que acharmos. Uma nota final: em termos de dados, em 2021 os dados oficiais foram 400 kg de tintureira, o que foi descarregado em Lota. Desde 400 kg de tintureira, desde o dia 1 de janeiro até hoje. Na região toda. Obrigado, Simão. Sr. Paulo, muito rápido para acabarmos. Eu só para explicar uma pequena dúvida que a senhora Ana Fraga deve ter na cabeça. Um armador, muitas vezes, consegue ganhar menos do que o pescador, porque a gente tem grandes encargos sobre a embarcação, tem valores comerciais grandes que compramos, que tem. E eu explico à senhora Ana Fraga uma coisa. A senhora Ana Fraga, se conseguir comigo, ao pé dos homens que eu tenho, na embarcação Cavalo Marinho, e faz uma proposta à senhora Ana para ver se os consegue meter nisso. Eu dou por mês a eles, todos que trabalham no barco, 850 euros a eles. Eles assinam um contrato de 850 euros por mês, eu dou a eles. Se algum deles quiser aceitar isso. Para a senhora Ana Fraga ter uma ideia do que é que eles ganham no meu barco. Eles ganharem tanto como o mês passado. Não falo dos outros barcos, porque a gente tem um controle dos barcos todos de São Mateus, porque a gente faz a escrita a eles todos. A gente faz. O mês passado eles ganham tanto como 1.500 euros que eles ganharem. Portanto, eu tiro isso a eles. Eu dou o contrato de trabalho a vocês todos. Na hora vocês querem, dou 850 euros a cada um de vocês, pronto, logo, ao mês vocês recebem de um todos. Nenhum deles querem, é para ganhem mais de 850. Tá, é isso. Muito bem, isto é um debate que poderia se prolongar durante horas, mas eu, embora seja um moderador inexperiente, tinha aqui como objetivo passar a bola ao meu sucessor, que vai ser o Dr. Gerorense. À hora certa, estamos aqui com 2 minutos de atraso segundo o meu relógio, mas eu penso que também a tarde já vai longa, temos mais um painel inteiro para ouvir, e resta-me só agradecer aos meus colegas de palco e ilustres palestrantes, e passar desde já, não vamos fazer intervalo desta vez, e passar desde já ao próximo painel. Muito obrigado a todos e até já.